Tudo bem? Seja bem-vindo aí. Esperando o pessoal entrar. Demora um pouquinho pro Instagram avisar a galera. Oi, Beta. Minha mentorada, minha aluna lá do curso Guia do Posicionamento. Uma querida. Nessa Uzumaki. Seja bem-vinda também. Oi, Gabi. Nossa entrevistada da semana passada, lá do perfil que tem na biblioteca. Tô aguardando aí o pessoal chegar. Tá baixo? Deixa eu dar uma olhada aqui. Vê se melhorou, gente. Deem o feedback de vocês aí. Oi, Franciele. Já vou te colocar na live, tá? Esperar uns 5 minutinhos pra gente poder começar. Hoje, gente, a nossa live vai ser com a Franciele Garcês, do perfil Quilombo Intelectual. Ela é pesquisadora, né, na área sobre biblioteconomia e o movimento negro. O pessoal tá aqui me dando feedback do microfone. Melhorou, gente? Ai, que bom que a Gabriela vai conseguir assistir ao vivo hoje. Tá com um pouquinho de delay, tá? Não liga não. E aí, gente, continuando, a Franciele, eu fiquei encantada com a participação dela no podcast do Biblioteco. E assim, fiquei emocionada também, e aquilo me trouxe bastante consciência em relação à minha posição, né, como pessoa branca, como que eu posso enxergar e contribuir também para diminuir, né, e combater o racismo estrutural. É, e aqui a gente é algo que eu procuro sempre estar estudando, sempre estar me informando sobre, né, mais do que falando, porque eu acho que essa questão do lugar de escuta é muito importante. E eu fiquei muito feliz com o aceite dela para poder participar da live. A gente também está com um projeto junto com o Conselho Federal de Biblioteconomia, em que eu convidei ela para poder fazer parte também, né, desse projeto de conteúdo. E hoje ela vai estar aqui contando a sua experiência para a gente. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Daqui a 2 minutinhos eu vou colocar ela na live. A Claudinha, minha amiga lá do Bibliotecário em Construção, acabou de entrar. Claudinha maravilhosa também. Claudinha, tem live hoje lá no seu perfil? Deixa eu ver se vocês estão me escutando, né? Porque às vezes a internet aqui dá um problema. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho, gente? Eu acho que tá com um delayzinho aqui. Agora sim, agora eu tô conseguindo ver quem é que tá na live. Claudinha, a gente tá com um problema muito sério com a nossa internet, né? Eu tentei também tô tentando trocar minha internet, mas o pessoal tá falando tão mal da net que eu fico dividida. Mas a gente segue tentando entregar da melhor forma possível. Gente, então já vou colocar a Franciele na live pra gente iniciar, tá bom? Caramba. Eu lembro que você colocou lá no grupo do mestrado que você tá sem internet, mas não sabia que tava tanto assim. Opa! Olá, Olá! Tudo tudo bem? bem, Mayara? Tudo bem, e você? Tudo bem também. Prazer estar te conhecendo hoje, né? A gente só se fala pelo WhatsApp. É verdade, prazer é meu, gratidão pelo convite.
Imagina, eu que sou grata por você ter aceitado e ter topado aí compartilhar um pouquinho da sua história, da sua trajetória com a gente. Acho importante a gente ter referências e é por isso que eu trago pessoas aqui também que assim, estão nessa empreitada de produzir conteúdo para divulgar a área, para divulgar os seus temas de pesquisa, ou então para também divulgar o seu trabalho, né? Eu acho que é importante a gente Uhum. também conhecer quem é que está por trás desses perfis, né? Dar visibilidade para essa galera, para o pessoal ter cada vez mais referências, né? Então, eu fico muito feliz Sim, de, sim. de estar aqui com você. Imagina, eu que agradeço. Assim, eu gostaria que você começasse se apresentando, né? E contando um Uhum. pouquinho da sua história, de como que você entrou para a biblioteconomia. Perfeito. Bom, pessoal, eu venho, né? Eu sou do Rio Grande do Sul. Eu tenho algum problema de dizer que eu sou gaúcha, mas beleza, eu sou gaúcha, né? Sou rio-grandense. É, Vim então para Santa Catarina, né? Em 2011 por conta de estudos de pesquisa do meu esposo, que já estava no doutorado e tal. E foi a partir daí que, após uns 2 anos, eu decidi fazer a universidade em Santa Catarina, né? No contexto rio-grandense, eu não tive muita oportunidade de fazer assim, porque lá só existiam universidades particulares, né? Então, vindo de uma família do extremo sul do Rio Grande do Sul, para mim foi uma questão bem difícil, né, de conseguir fazer uma universidade e pagar a mensalidade, que realmente é muito cara lá. E aí eu entrei na universidade com 25 anos. E uma das coisas que sempre me chamou muita atenção foi o contato com o livro, com a biblioteca, né? Eu gosto muito de ler, gosto muito de ter acesso, né, a novos conhecimentos, assim como acho que todas as pessoas, né? E foi muito interessante que eu estava buscando uma universidade. Eu só conhecia, no caso, a UFSC, né, que é a Universidade Federal. E um dia importante assim, né, para a filha, para mim, porque me tornei então a primeira mulher negra da minha família fazendo graduação, né, que é uma questão muito emblemática, né, porque sou descendente aí da terceira geração de ex-pessoas escravizadas, né? Então isso é importante também a gente saber que no contexto brasileiro, para pessoas negras fazerem graduação ainda né, apesar de todas as ações afirmativas terem sido colocadas, né, como fruto do movimento negro, das lutas do movimento negro, ações afirmativas são muito importantes. E eu, inclusive, entrei por cotas, né? Enquanto ação política, eu selecionei entrar por cotas, porque é uma coisa importante a gente frisar desse contexto, né, que os negros têm essa ação afirmativa, é uma ação política, então nós temos que também utilizar. Bom, a partir daí, a minha introdução, ela não foi só na graduação, né, ela foi também nas questões relacionadas ao negro, né, enquanto identidade. No primeiro dia, assim, que eu fui participar da comissão de verificação que existia na UDESC, eu já encontrei o professor Paulino, né, que era o coordenador do NEAB na época, e fui convidada a fazer parte do NEAB, né, que é um núcleo de estudos afro-brasileiros da UDESC. E a partir daí, tudo deslanchou, né? Eu tive uma oportunidade de fazer, como eu digo, eu tive duas universidades. Uma que é aquela que o bibliotecário faz, né? Que é no banco escolar, né? Estudando no contexto de ter acesso aos professores, ao livro, à leitura, à biblioteca universitária, ao todo o contexto que nos forma enquanto profissionais, mas também tive uma outra formação que foi para a causa antirracista, né? No NEAB eu fui formada, então, para entender todas as estruturas que me fazem, por exemplo, enquanto mulher negra, estar na base da nossa sociedade,
conseguir também entender quais as ações que eu posso fazer para poder transformar a minha profissão, né? E tudo que possa envolver a promover para a minha população uma informação sobre as condições que ela está, né? Porque nós sabemos que muitas do que está acontecendo hoje no contexto político, no contexto educacional, tudo vem não só de interesses da minoria, né, que está no poder, como também faz parte de uma ignorância que foi implementada, né? Porque se a gente não tem uma escola de qualidade, uma formação básica de qualidade, não tem como a gente exercer o pensamento crítico, a não ser que a gente veja que aquilo está errado, que tenha um incômodo, e aí você corre atrás dessa autoformação, né? Então, foi muito interessante que eu consegui, ao longo desses 4 anos em que eu fiquei na universidade, né, no NEAB, eu também pude aproveitar a universidade de todas as formas, né? Então, a gente tinha projeto de extensão, projeto de pesquisa, monitoria, eu passei por tudo que tu pode imaginar, Caramba. né? É um monte de informação que a gente tem, desde escrita de projeto, para poder concorrer a edital, para poder deixar para as outras gerações de bolsistas bolsa, né? Porque a gente vive de bolsa, então é muito importante, né? Pensar no amanhã, mesmo que você não esteja mais lá. A gente era treinado para concorrer às editais e pensar no futuro, né? Enquanto pessoas que estão investindo no futuro. Dentro dos projetos que eu fazia parte, tinham 2 que para mim foram muito emblemáticos. Um que foi o Espaço de Referência de Ações Afirmativas, onde nós recepcionávamos alunos oriundos da escola pública, cotistas, negros também, principalmente, né? E nós oferecíamos para eles um entendimento do que era a universidade, né? Porque no contexto brasileiro é muito difícil, às vezes você sai de uma comunidade ou sai de uma cidade do interior para né, estudar na universidade, e você não sabe nem, às vezes, você chega sem saber o que é escrever um fichamento, sabe? Uma coisa básica que para nós é uma coisa que nós deveríamos entrar na universidade sabendo, mas uma população que nunca teve acesso ao ensino de qualidade muitas vezes não está preparado para isso. Então nós dávamos essa formação. E o segundo projeto, que é o mais carinho, que eu tenho o maior carinho, né, que é a biblioteca de referência. Nós tínhamos um acervo muito grande dentro do próprio espaço, né, do NEAB, onde nós recebíamos materiais somente da questão étnico-racial, né, e a partir daí eu comecei a utilizar as mídias sociais para agilizar aquele acervo, ou seja, nós tínhamos a professora que nos formou em questão de desenvolvimento de gestão, desenvolvimento de coleções, né? E ela sempre dizia que um livro não pode ficar parado na estante. Então, a gente tinha muito isso, assim. Então, era divulgação nas mídias, a gente criou o Facebook, fazia toda uma divulgação diária daquelas obras e tal. E aí, depois que eu saí do NEAB, né? Eu segui a minha trajetória no universo da pós-graduação, então eu fui para o Rio de Janeiro, lá no IBICT, eu fiz o meu mestrado, tanto na graduação quanto no mestrado e agora no doutorado, as minhas questões são relacionadas à evidência do pensamento negro, né, dentro da biblioteconomia. Então, primeiro, tanto na graduação quanto no mestrado, eu buscava o quê? Fazer um diagnóstico para entender como que estava a situação da introdução da formação do bibliotecário, da bibliotecária e de bibliotecárias para a questão étnico-racial. Então, entender se as pessoas estão preparadas para não se deixar influenciar pelos seus preconceitos na hora da sua ação, né? Entender se a gente tem uma formação que não só incentive, né, a questão ético-política, né, uma consciência ético-política, de entender, porque assim, Mayara, uma coisa interessante, né, e que eu friso sempre, é que não dá para ser bibliotecário sem entender história, por exemplo. Se você não entende história da população brasileira, se você não entende todas as configurações sociais, históricas e políticas, você não vai conseguir fazer uma formação que leve, uma atuação que seja realmente representativa, igualitária, sabe? Ou que tente ser representativa de várias populações, né?
enquanto mulher negra, eu escolhi a questão étnico-racial, a questão negra para trabalhar, né? Mas poderia ser a questão LGBTQIA, a questão indígena também, que são invisibilizadas. E quando a gente está pensando também na questão do negro no Brasil, nós somos maioria, somos 54%. Mas pensa nas bibliotecas públicas, escolares, universitárias, especializadas. Quanto de acervo sobre pessoas negras a gente tem, né? Exatamente. Então, não só sobre pessoas negras, mas a partir de pessoas negras, que essa então, a minha Eu ia questão. comentar isso. É a questão da referência, de você ter pessoas, da representatividade de pesquisadoras e pesquisadores negros, né? Ali desenvolvendo o acervo, tendo aquela visibilidade ali dentro daquela coleção, né? E isso a gente não para pensar, né? Eu fui começar a questionar essas coisas a partir do podcast que vocês desenvolveram e outros materiais também, né? A gente acaba acompanhando, porque eu mesmo não tinha essa visão, né? E é necessária, Sim, necessário com estar na pauta certeza. do dia, né? Não chegar no dia 20 de Sim. novembro e isso explodir. Tem que estar, assim, sempre falando sobre isso. Com certeza. E aí, na minha dissertação de mestrado, eu trago uma questão, né, inédita no nosso Brasil, né, nesse sentido, que é a evidência de que existe o que a gente chama de uma Black Librarianship, né, uma biblioteconomia negra, tanto nos Estados Unidos, desde o século XIX, materiais bibliográficos, produção de associações, ativismo profissional, claro que a gente está falando lá de um contexto de segregação muito maior do que do Brasil, porque o nosso não é um contexto que você possa dizer, tem segregação. Mas essa segregação, ela está quando a gente acredita no mito da democracia racial, quando a gente acredita na meritocracia. Então, elas são as estruturas que estão dentro da sociedade para fazer o negro estar sempre num lugar de subordinação, né? E aí, quando eu comecei a estudar a Black Librarianship, ver o protagonismo de mulheres, homens negros e mulheres e homens não negros que se colocaram numa causa que é antirracista, né, antissexista, né, e que se propuseram a quê? A disponibilizar informação para todo e qualquer tipo de pessoa. E para lutarem para que negros, que na época, numa biblioteca, por exemplo, lá nos Estados Unidos, na época da segregação, os negros não podiam entrar na biblioteca. Por quê? Porque era um espaço branco. Então, quantas pessoas têm essa formação dessa biblioteconomia negra dos Estados Unidos? Ou melhor, quantos autores e autoras negros dos Estados Unidos, por exemplo, da biblioteconomia, que estão, então, produzindo desde 1840, 1850, materiais sobre a biblioteca, a importância da leitura, do livro? Quantos desses a gente tem na nossa formação, sendo que já existem esses materiais há muito tempo, né? Então, o que eu evidenciei, então, nessa dissertação, para além de fazer um diagnóstico, né, de todos os cursos brasileiros de biblioteconomia, foi mostrar, olha, a gente não é sério, mas isso no contexto lá dos Estados Unidos, que a gente tanto se espelha e que, inclusive, é quem produziu, da onde vem uma parte da nossa formação bibliotecária, né, as escolas que a gente se baseou para montar os cursos brasileiros, isso já existe. Então, por que a gente escolheu trazer uma biblioteconomia que é branca, que evidencia um olhar eurocêntrico, que muitas vezes não vai se aplicar para pensar a população brasileira, né? Então, todas essas questões, elas foram trazidas. E aí, também, para além da biblioteconomia dos Estados Unidos, que é um contexto, né, do norte global, eu trouxe o contexto brasileiro, que é mostrar, olha só, existe uma biblioteconomia negra brasileira. Existem negros produzindo não só na questão prática, como na pesquisa. E não é só trabalhando questões étnico-raciais, porque todo mundo acha que só porque a gente trabalha questões negro, trabalha questões raciais, sabe? Não, a gente trabalhava muita coisa. Muita coisa, desde science, desde questões de interoperabilidade, arquitetura da informação, muita coisa mesmo, sabe, Mayara? Então, eu acho que hoje o que eu estou preocupada, né, agora na tese, é evidenciar esse pensamento. Eu quero trazer isso enquanto estrutura epistemológica. Eu quero dizer assim, olha,
Nós, enquanto negros, pensamos o conhecimento dentro da nossa área, produzimos, refletimos e mostramos como que a branquitude, como que o mito da meritocracia, o mito da democracia racial, tudo está presente no nosso contexto, inclusive na formação em biblioteconomia. E talvez seja por isso que nós, enquanto bibliotecários, não tenhamos tanta consciência, né, desse histórico, dessa questão de percepção, né, de como a nossa profissão é importante para comunidades que estão à margem. Né? É basicamente isso, Mayara. Né? Não, eu estou aqui assim suspirando, né? Porque é um propósito lindo, assim, lindo e necessário. Não é só porque para botar um nome ali na pauta, porque precisa falar sobre isso. Não, é porque realmente é necessário que a gente saia do nosso lugar comum e reflita sobre essas questões que estão ligadas à nossa atuação, que é uma atuação totalmente política. Né? Essa questão de que os profissionais de Bíblio, né, em geral, não podem atuar de forma política, e isso tem que cair por terra logo de uma vez, porque é necessário que a gente possa ter uma atuação profissional que consiga, e também na área de pesquisas, né, de pesquisas acadêmicas, que consiga minimizar o máximo possível, né, essas questões, essas disparidades em relação a ter mais referências de pessoas negras na academia, de ter mais profissionais que se atentem para essas questões étnico-raciais, né, na hora de selecionar, desenvolver as coleções, enfim, e é isso. Eu acho que é algo que a gente precisa realmente sair da nossa zona de conforto, né, porque incomoda pensar dessa forma. Que a gente tem a sensação de que incomoda pensar dessa forma, mas vai dar muito trabalho, porque nunca foi assim, não sei o que, a gente precisa sair desse lugar comum. Então, Mayara, tem um autor chamado David Hudson, né, que ele vai falar sobre o mito da praticidade ou da neutralidade. É um material que, infelizmente, nós não temos traduzidos ainda para a biblioteconomia brasileira, né? Eu estou também com alguns projetos para tentar trazer um pouco desse pensamento e essas reflexões do que foram produzidos, né? Mesmo que num contexto americano, francês, em outros que estão, então, na Europa, né? Nesses lugares do norte do globo, mas que são produzidos por pessoas que fazem parte dessa estrutura que são oprimidos por essa estrutura, né? E ele vai dizer que o mito da praticidade, ele promove o que ele promove? Ele auxilia que a gente tire a nossa responsabilidade de mudança no mundo. Então, o que acontece? O bibliotecário ou bibliotecária, ele sabe que a biblioteca que ele trabalha, ela é branca. Por que ela é branca? Porque praticamente todos os referenciais que ela tem são, em sua maioria, de homens brancos, do norte do globo, e que estão falando, muitas vezes, de um contexto que não se aplica ao Brasil. E aí, em vez de nós olharmos para uma biblioteconomia talvez latino-americana, um pensamento latino-americano de fazer, né, que vai ter mais uma ligação maior com aquilo que nós temos de necessidade de informação, de mudança de estrutura política, né, de pensamento de políticas públicas para a informação, para o acesso à informação. O que acontece? A gente se espelha em outro espaço que não tem muita relação com aquilo que nós temos, né? Então, parece que mesmo o Brasil estando na América Latina, ele está pensando, exato, ele está pensando em outro contexto, ele está querendo ser outra coisa que ele não é. E a gente, enquanto profissional, a gente tem muito disso, né? Então, nós dizemos, não, eu sou imparcial ao fazer as minhas coisas. Não é verdade isso, gente. Quando a gente está pensando na seleção de acervo, quem são as pessoas que você seleciona? Sabe? Inconscientemente, a gente pode estar promovendo vamos dizer assim, invisibilidade de representatividade de diversas populações. Quantos autores indígenas a gente conhece, por exemplo, que falam sobre literatura infantil e infanto-juvenil? Quantos autores negros a gente já leu sobre isso? Quantas perspectivas, né, de pessoas oriundas de contextos latino-americanos a gente já teve acesso? Quantos pesquisadores latino-americanos em biblioteconomia a gente conhece que não sejam pessoas aceitavelmente como brancas, né?
Então, acho que tem uma questão aí que não é a gente pensar assim, não, mas eu não faço por mal. Eu sei que não faço por mal, é uma coisa inconsciente. A gente está numa sociedade que é racista, que visibiliza essa percepção, né, de que aquilo que é bom, ele segue um determinado padrão, e eu entendo isso. Mas é também uma perspectiva decolonial nossa, ou seja, descolonizar esse pensamento que foi implementado desde 1500, é nós nos rebelarmos, é nós entendermos a profissão bibliotecária e saber que para quem ela serve, por que ela foi criada e qual é o papel nosso. Nosso papel não está só em fazer organização do conhecimento, processamento técnico, ou atender uma pessoa de uma forma mecânica, sabe? Vai muito além disso, muito, muito além disso, né? Exatamente. Eu acho que a beleza da nossa área é essa questão de promover a criticidade através do conhecimento, né? Então, mas para isso a gente também precisa desenvolver esse pensamento crítico, né? Essa competência crítica em informação, né? Que é algo que tem sido bastante discutido. Eu estou Com aqui assim, certeza. né? Estou tendo uma aula aqui, eu estou emocionada, de verdade, não é Imagina, nem demagogia, não, mas realmente imagina. você inspira quando fala e também ensina, né? Então, eu acho que realmente está valendo bastante a pena. E eu gostaria de saber, assim, como que foi criar o Quilombo Intelectual? Qual o propósito dele? E porque está muito alinhado, né, a sua trajetória, né, não só Sim. acadêmica, mas também de vida, né, de vivência, né? Então, eu gostaria de saber que você contasse um pouquinho para a gente sobre isso. Claro. Então, eu me desliguei do NEAB em 2016, né? Iniciozinho de 2017 eu me desliguei, porque aí já estava em outros contextos também. Mas eu sempre tive vontade de devolver às pessoas aquilo que eu tive, ou seja, eu tive acesso a uma educação pública de qualidade, né? Professores renomados dentro do contexto da UDESC, e não só isso, eu tive a oportunidade de viajar para outros países representando a UDESC, né? E também de estar num contexto de aprendizado que foi muito rico para mim e que hoje me torna aquilo que eu sou, né? Então, no primeiro momento, eu criei a Humanos junto com a Dayana, né? Na verdade, ela não deixa de existir, eu só não divulgo porque a gente já tem muitas pessoas sem divulgar. No primeiro momento, foi para introduzir pessoas negras dentro da pós-graduação. Então, a gente fazia nós temos um ciclo inteiro, né, de produção, de preparação para as pessoas ingressarem dentro do mestrado, dentro do doutorado, em especial pessoas negras, né? Gente, que Esse ano, por projeto exemplo, a gente está... incrível! Eu não divulgo mais, porque, gente, hoje, esse ano foi 7 pessoas que a gente teve, assim, de suporte e tal, né? E estamos aí tentando ver enquanto perspectiva, mas aí nós, por outros motivos, tanto o Dai quanto eu, a gente deu uma paradinha nele esse ano, porque realmente a gente tem muita demanda e somos só 2, né? Então a gente diz assim, deixa ali, vamos fazer para quem nos procura. Então as pessoas me procuram, por exemplo, né, querendo discutir e tal, e eu acabo dando esse suporte enquanto humanos, né? Eu não deixo de ser humanos nesse sentido. Depois veio o Quilombo Intelectual. Aí eu tenho o Stelo Niota, né, que foi criado em 2018, junto com a Natália Romero, que promove, então, a intelectualidade de pessoas negras, mulheres, de pessoas LGBTQIA, de indígenas e de outras pessoas que estão à margem da sociedade, ou seja, trazer essas pessoas enquanto produtoras de conhecimento, enquanto reflexões críticas, né? E produções teóricas e livros e tal. E aí a gente faz um projeto muito bacana que é deixar, então, tudo que a gente produz é disponibilizado gratuito. Então, para as pessoas poderem fazer conosco, elas têm que se propõem sua obra ela tem que ficar para download gratuito, né? Mesmo que tenha esse período de delay, que muitas vezes a pessoa precisa para fazer o lançamento e tal, no final a obra vai para lá. E aí tem um Quilombo Intelectual, que eu sempre falo nas publicações, o pessoal acha que eu tenho uma equipe gigante, né? O pessoal diz, porque vocês, não sei o que. Eu digo, gente, eu nunca digo que não, né? É sempre nós, é tudo nós, eu escrevo nós, inclusive, nas publicações. Mas, quando eu estou me referindo a nós, eu estou me referindo a todo esse pensamento que está dentro de uma página, né? Que é promovido dentro de uma página de Facebook, de Instagram. E esse projeto ele foi criado por uma angústia minha,
de que eu queria devolver para a população o que eu tive, ou seja, eu tive acesso a uma educação de qualidade, então eu quero que as pessoas recebam de mim, sem pagarem nada, uma coisa que eu estou fazendo por elas, sabe? Que é, tipo, disponibilizar informação sobre a questão étnico-racial, vamos empoderar, eu quero que a minha população tenha acesso para empoderar, né? Intelectualmente, uma percepção crítica, e também conhecer autores que estão discutindo temas que são extremamente importantes e que muitas vezes as pessoas não conhecem, né? Ou acham que não estão nos seus debates e tal. Então, todo dia eu faço as artes. Então, às vezes eu programo um mês de antecedência e tal. Eu faço a arte, que é publicada ali. Eu faço a arte, eu faço a disseminação, no caso, eu faço a coleta, né, dos materiais. Isso, eu sempre tenho que ler os materiais que eu vou colocar, então eu sempre seleciono com muita antecedência, assim, pelo menos fazer uma leitura técnica para eu entender que aquilo não tá, que aquele pensamento não está promovendo, né, o racismo, o pensamento racista dentro da sociedade. Então eu sempre faço toda uma leitura técnica desse material, e aí depois eu faço a arte, e depois eu faço a disseminação seletiva dele. Então, ou seja, é um trabalho direcionado, né, porque eu faço uma perspectiva de, desde a montagem dessa coleção digital até a promoção dela, né, enquanto arte, pensar também a arte para fazer e tal. Eu não tenho nenhuma formação em design, mas aí a gente aprende por necessidade, né? As artes? Você que faz as artes? Sim. Gente, Sim, mas são lindas as artes que você faz lá. Eu não sei quem conhece o Quilombo Intelectual, mas, gente, ali para mim tem uma equipe editorial ali. Não tem. Tem uma equipe de um. Equipe, né? Aquela famosa Equipe. Equipe, exato. E aí uma coisa que acontece muito é receber muitas mensagens, eu não dou conta, assim, às vezes, de responder, que são mensagens solicitando para divulgar o trabalho das pessoas. Então, diz assim, olha, eu vi a página, me achei, né, me senti representada, e eu gostaria de sugerir meu trabalho, caso você possa. Então, aí eu levo um pouquinho mais de tempo, porque é uma sugestão do público. Então, aí eu vou fazer uma leitura mais aprimorada desse trabalho, né, antes de fazer a divulgação. Porque realmente eu só divulgo aquilo que tem a relação com a questão étnico-racial, a população LGBTQIA. Embora a população LGBTQIA, eu tenha diminuído a publicação, porque Bruna Morgan e Dandara Bassan já tem uma biblioteca LGBTQIA, né? Então, não faz sentido também eu ficar... eles têm um projeto muito bonito. Então, não faz sentido também eu ficar duplicando muitos materiais. Então, de vez em quando, eu publico, né, materiais sobre isso, e aí eu foco na população indígena também, com menor quantidade, mais foco, e no final eu coloco ainda direitos humanos. Quando eu acho um artigo que é muito potente, assim, que tem uma discussão sobre direitos humanos, que é importante para as pessoas saberem, eu coloco. E aí a gente divulga de todas as áreas, né, desde química, biologia, direito, principalmente direito, eu dou um foco muito grande, psicologia, eu dou um foco muito grande, né? Questão de feminismo negro, feminismo africano, tudo que tiver em relação ao feminismo eu trago para perspectiva, que não seja aquela perspectiva branca de feminismo, né? Ou seja, uma perspectiva de uma teoria crítica sobre essas questões. E aí, enfim, eu tô sempre... Aí todo dia, né? Eu tava olhando, tem mais de 700 publicações. Eu digo assim, nossa, eu fiquei 700 dias já fazendo publicação. É muita coisa, gente. É muita coisa. É muita coisa. Muita coisa. Mas eu fiquei muito feliz, assim. A página já tá de 20 mil pessoas no Face. Aí eu já criei, por exemplo, o Momento Griot, que é onde eu convido pessoas negras para falarem de autores negros, então obras de autores negros, e um encontro com autor ou autora também, que promove essas obras que são de perspectiva super crítica, sabe? Então a gente já teve, por exemplo, o livro da Lia Weiner-Schuckmann falando sobre famílias interraciais, a conversa foi muito bacana. Tivemos antes de ontem, há 2 ou 3 dias atrás, o lançamento do livro do professor Lourenço Cardoso sobre a branquitude acadêmica, né? E como o pesquisador branco quer colocar o negro e coloca o negro como objeto de ciência. Então, tipo, é muito bacana assim, as perspectivas. Né? Nossa, interessante. A Karina Santiago. Muita coisa bacana.
Nossa, é muita coisa. Karina Santiago também fez o lançamento com a gente, que é o livro dela sobre a educação das relações étnico-raciais e o ensino de história. Então, é muito material bacana e que, óbvio, né, é tudo feito a convite, porque eu faço uma seleção dessas pessoas, uma seleção dos materiais que também devem ser promovidos pelo Quilombo, né. Tem a nossa estante, mas aí eu não dei conta, porque eu tinha que fazer uma seleção de obras e indicar para as pessoas, né, dessas obras, onde elas poderiam encontrar. E aí acabou que eu não consegui dar conta de fazer muita coisa, assim, porque eu estou numa época de escrita de tese e tal, mas tem sido muito muito bacana, assim, essa trajetória do Quilombo, assim, ele se tornou... Porque o que eu quero é que ele se torne um instituto, né? Para isso eu tenho que concorrer a editais externos ao Brasil para que ele consiga aí oferecer tudo que ele necessita, né? Tudo que eu preciso, tudo que eu imagino para ele. Ele não é para ser somente uma página de Facebook, ele é para se tornar um instituto negro de promoção, de pensamento crítico sobre diversas perspectivas, né? Mas ainda não deu tempo, eu vou fazer mais para frente. Nossa, mas é lindo, que isso? Eu tô assim, realmente inspirada, porque muitas pessoas acham que quando a gente tem um propósito, né, que é só ficar fazendo publicações e ganhar seguidores e ser só mais um perfil, mas olha só como que você está conseguindo dar vida ao seu projeto, né, que é um projeto futuro, mas já está acontecendo, porque você consegue materializá-lo através das mídias sociais, você consegue ter toda essa interação e quando você tiver a oportunidade de um edital, você já tem um portfólio, você já está com isso tudo acontecendo, né? Olha só como que é Sim, importante também, né? Porque a gente pensa na questão sim. das mídias sociais, a gente tem uma visão muito rasa, né? Muito superficial. Aí chega esses documentários meio sensacionalistas também, um pouco, né? Que como foi o Dilema das Redes, que eu tenho uma ressalva muito grande para esse documentário, eu vou até produzir um conteúdo sobre isso. Que a gente Nossa. tem, sim, essa questão dos algoritmos e etc. E, inclusive, até vi um vídeo essa semana sobre racismo algorítmico, que eu achei super interessante Uhum. também. O E, Tarcísio Silva produz muito sobre. sim, tem a Sil Bahia também, né? Ai, Criou eu acho que é uma empresa, na verdade, eu não consegui pegar direito, mas ela tem uma empresa, que é o Preta Lab. Depois você olha, dá eu não uma conhecia. pesquisada. Com Vou te certeza. mandar o link da Ai, por entrevista favor. dela com o Babu. Eu assisti essa Nossa, que semana. show. Eu até, inclusive, eu divulguei lá no canal do Telegram. Por isso que eu falo para o Ó, pessoal ir para lá, porque lá a gente consegue desenvolver muito mais coisa, indicar evento e live, etc. A gente faz uma curadoria de sim, conteúdo sim. por lá. A Que gente, que eu massa. digo eu, né? Eu também sou eu keep aqui. O Mas, Equipe, né? voltando, eu keep. E aí, voltando ao assunto, né? A gente está aqui para realmente dar vida aos nossos projetos. E a mídia social ela facilita porque ela consegue fazer com que isso chegue a mais pessoas e atraia pessoas interessadas, pessoas que podem colaborar, pessoas que podem se beneficiar dos nossos projetos. E também é uma forma da gente é uma forma paralela da gente trabalhar e também, se a gente quiser monetizar, a gente consegue. E de uma forma íntegra, sem aquela coisa do, ai meu Deus, estou fazendo marketing, isso é do demônio, isso é errado, que não sei o quê, é contra a minha ética, a Uhum, minha moral e etc. Eu acho que não é por uhum. aí. Olha como que você está conseguindo dar vida Eu a um não projeto monetizei ainda. incrível. Tu acredita? Eu ainda não monetizei, porque realmente eu tenho muito essa perspectiva de. Eu ainda preciso potencializar o Quilombo, né? Eu comecei a fazer o site dele, já tá assim, com a cara muito bacana. Já paguei tudo, o domínio, já tenho tudo. Mas eu ainda preciso colocar todos os materiais lá, botar as artes lá. Então eu tô fazendo tudo muito devagar, assim. Provavelmente em 2021 ele seja lançado, né? Mas por que eu estou fazendo isso? Porque uma das coisas também que o pessoal solicita é que eu coloque para baixarem o material. E isso realmente não é algo que eu queira, sabe? Porque tem a questão dos direitos autorais. Então a gente sabe mais do que ninguém que isso também é muito importante, né?
Mayara. Então, o que eu faço é, eu coloco o link para a pessoa ser direcionada lá. Então, no site, eu também estou tendo esse cuidado, ou seja, tem que, somente aqueles materiais que eu não consigo acessar de forma rápida, ou que a página esteja, né, sempre caindo, alguma coisa assim, aí eu vou lá e upo no site, no Drive do Quilombo, e aí eu disponibilizo. Caso contrário, não, porque os direitos autorais, eles são muito importantes, e como eu divulgo muita dissertação, muita tese, né, eu quero que as pessoas entrem nos repositórios das universidades para ver como que isso é importante, a importância de um repositório digital, por exemplo, para a divulgação da ciência. Mesmo que muitos de nós não dêem muita bola para as literaturas científicas, né? De tese, dissertação, é importante as pessoas saberem que eles existem, que elas podem dar um cliquezinho, baixar o material todo, ter uma gama de referências, né? Então, acho que é muito bacana isso. Nossa, é impressionante. E assim, você não monetiza, mas você pode fazer através de treinamentos, até mesmo para poder dar vida a esse projeto, né? De repente fazer um Sim. treinamento voltado, e aí você consegue levantar uma grana para poder investir. É isso que geralmente eu faço aqui, por isso que eu estou falando. Mas deixa eu dar uma lida Depois a aqui gente nos troca figurinha comentários. assim, então. Com certeza, vamos trocar sim, com toda certeza. E deixa eu só Bacana. ler alguns comentários, porque a gente foi conversando e eu fui assim, imergindo na conversa e acabo esquecendo. Eu peço até desculpa aí o pessoal. Deixa eu olhar aqui. Peraí. O Sidney, meu amigo Sidney, está falando aqui que é fã da Franciele. A biblioperiférica, desculpa, amigos. A biblioperiférica está falando aqui que é sua fã. Ela também fala sobre essa questão étnico-racial no perfil dela. Não vou conseguir ler todos os comentários, até porque também o pessoal, o Instagram está trolando aqui, que eu estou tentando colocar o comentário e não consigo. Tá, peraí. Pronto. Deixa eu ver. Utilização consciente das mídias sociais. A biblioperiférica falou, com certeza. A gente tem que usar para o nosso benefício. A gente sabe que existem toda essa questão aí psicológica, que eles pegam a gente ali pelos gatilhos e que a gente fica com esse loop de comparação e de querer disputar o número de seguidores e etc. Mas a coisa não é dessa forma. A gente pode dar vida aos nossos projetos que têm propósitos, né, maiores do que o nosso ego, por exemplo, que eu acho muito importante falar sobre isso. Mas também, se você quiser criar uma empresa só para você alimentar seu ego, também é possível. Mas não é a minha proposta aqui, nem a proposta dessa live, tá? Mas e a questão da monetização, vou falar um comentário aqui que o pessoal da Santa Biblioteconomia, acredito que seja a Thalita, uma delas, pelo menos, né, tenha falado aqui sobre essa demonização do marketing e a demonização do ganhar dinheiro por trabalhar. Porque, cara, isso é o que a gente faz, é um trabalho. Com certeza. Assim, a gente tem rotina para produzir conteúdo, a gente pesquisa, a gente levanta referências, a gente faz o design. Então, quer dizer, isso aqui que a gente está fazendo é um trabalho. Qual é o problema da gente monetizar isso, né? A gente pode sim monetizar e é autêntico, é genuíno a gente fazer isso. Claro, Desde com que a gente certeza. haja também com honestidade com as pessoas, né? Não tem problema nenhum. Deixa eu fazer só mais um comentário aqui do Sidney. A produção de conteúdo informacional digital que atende à necessidade informacional da sociedade civil. Esse é o grande desafio dos profissionais da informação no Brasil. Com certeza, atrás do produtor de conteúdo informacional digital, há uma grande contextualização socioeconômica e política. Há mais contribuições positivas do que negativas, e eu também concordo, com certeza. É a Thalita James. Porque, gente, lá no Santa tem duas Thalitas, aí a gente tem que falar assim, gente, tem uma Thalita aí falando, vamos ver qual é. Mas aqui, voltando para o assunto da nossa live aqui, porque a gente já está com 15 minutos para terminar, e passa muito rápido. Tão rápido, né? Exatamente. E a conversa vai fluindo que a gente não acaba não sentindo, né?
E Sim, então eu queria verdade. te perguntar também como que é esse seu processo, né? O processo de você selecionar essas fontes, de você publicar, se você tem uma rotina, né? Se você tem um cronograma, né, a seguir, como que você consegue se organizar aí nesse trabalho? Bom, eu costumo ser bem sistemática, assim, sabe? Porque, na verdade, eu sou uma pessoa que faço muita coisa há muito tempo, ao mesmo tempo. Então, se eu não organizo meu horário, minha rotina, eu não consigo dar conta de todos os projetos. E se eu não publico nada no Tombo, em algum dia, que eu acho que dá para contar nos dedos quando isso aconteceu, porque nem no final de ano, nada, todo dia tem, né? Então, geralmente eu costumo publicar, eu deixo tudo programado, né? Uso lá o estúdio de criação do Facebook, tanto para linkar as coisas no Face quanto no Instagram. E aí eu deixo tudo programado por praticamente uns 20 dias, né? E aí, antes de dar esses 20 dias, eu já vou lá e programo mais 20 dias. Ou quando eu tô assim inspirada, porque às vezes eu não quero fazer arte, sabe? Às vezes eu tô assim, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei como é que eu vou ou um tema é tão complexo, né, que porque eu sempre tento assim, ou eu boto muita coisa abstrata, tem época que você vai ver assim, dá pra ver como que eu tô. Às vezes eu tô muito abstrata, então eu uso muita imagem abstrata para potencializar o material. E às vezes eu quero trazer imagens, então tem muitas dessas questões, né? Tem que selecionar um banco de dados de imagens gratuito. Você tem que fazer um certo, como você disse, né? A gente faz um trabalho muito forte sobre isso. E depois eu escolho algumas temáticas que eu quero que o pessoal tenha acesso. Então, aí, como eu disse, existem coisas que a gente não é imparcial. E eu não sou imparcial nesse sentido, né? Na questão de, olha, o que eu quero dar enfoque? Poxa, eu fui lá e fiz análise das últimas 10 publicações e eu vi que um tema lá deu muito enfoque. As pessoas gostaram dele, deu um feedback positivo. Porque, assim, tem publicações que a gente tem mais de 150, 180 compartilhamentos, né? Então, é uma coisa muito potente, assim. Então, isso demonstra que a Com pessoa está certeza. interessada. Então, o que eu faço? Quando eu vejo isso, por exemplo, a Nilma Gomes é uma das autoras que mais potencializa. Cada vez que eu boto um material dela, o pessoal Eu já tive publicações com 300 compartilhamentos. Eu fiquei assim, em 7 horas, quando eu fui olhar, ok, tem 300 compartilhamentos daquela publicação, né? Porque esse material é muito importante, porque a discussão que a pessoa está trazendo é muito importante. Então, quando eu vejo que isso está dando muito feedback, eu vou lá e pego pessoas menos conhecidas e trago para discutir coisas relacionadas, ou seja, ela está discutindo ERER na educação infantil, então eu vou botar ERER no ensino fundamental, ERER no ensino médio, ERER, entende? Então aí eu vou fazendo uma gama de publicações que sejam relacionadas a isso. Eu tomo também muito cuidado para não publicar sempre o mesmo autor vários dias, eu nunca faço isso assim. Sempre tem praticamente uma semana de um material para outro, mesmo que eu tenha olhado o Lattes dessa pessoa e visto que ela tem muita publicação bacana, que eu me empolgo lendo, por exemplo, eu vou lá e coloco ela para se são 10 publicações, vai ficar uma por semana, entendeu? Dessa mesma pessoa autora. Para que eu não fique como se eu estivesse fazendo, sei lá, qualquer marketing em relação àquela pessoa, entendeu? De priorizando essa pessoa em detrimento das outras. Sim. Então, eu tive muitas dessas questões, assim, de analisar o que eu quero publicar, decidir as temáticas para onde eu vou, e a partir disso eu faço uma seleção, uma curadoria, no caso, né, uma seleção realmente desse material que eu quero, faço uma leitura técnica dele, depois eu vou publicar, tirar uma tarde do meu sábado, do meu domingo, minha madrugada, porque eu sou notívaga, então eu trabalho muito de madrugada, e aí eu vou programar essas publicações para uns 20 dias. E aí sempre vai ter. Então, é uma rotina que sempre vai estar acontecendo, né? E por isso eu consigo Não. ter o sucesso de todo dia ter publicações. E nos dois perfis, né? Porque eu criei agora, no começo de 2020, foi que eu tive uma eu tava meio reticente com o Instagram. Eu digo, não quero criar, não, vou ficar só no Facebook. Aí depois veio muita gente pedir, cria um perfil no Instagram, porque aí chega mais rápido, não sei o que, não sei o que. Aí, beleza, fui lá e criei, sabe? E é assim que eu faço. Então, quer dizer, com o estúdio de criação já me possibilita deixar as programadas publicações, né? Porque eu já tenho um número X de pessoas que me possibilita isso.
Então, a partir daí, eu só fico tranquila. Nossa, hein? Olha, deu um banho, deu uma aula aqui de planejamento, porque realmente eu tenho meus conteúdos ali, as pautas prontas, mas o conteúdo para um mês conseguir publicar, cara, você me inspirou, tem que fazer também. Você está fazendo doutorado, você trabalha, faz doutorado, cuida de página, está criando um projeto e tem outro projeto aí basicamente a mentoria para o pessoal entrar no ensino, na pós-graduação. Cara, pelo amor de Deus, É, quem sou sou eu meio na fila do louquinha. pão? Eu preciso Imagina, fazer também. imagina, imagina, Não, imagina. você Isso é arrasou, que porque isso. o meu orientador diz que eu sou ligada no 360, mas é angústia mesmo. Eu tenho muita angústia de não conseguir ajudar as pessoas com. Se eu sei alguma coisa, eu quero dividir, entender? Assim, então, o que eu souber, eu vou estar ali ajudando e tal. E eu acho que os projetos, eles já trazem bastante, né? Porque eu acho que para além daquilo que a gente. Uma das coisas que sempre me instiga, né, a continuar com tudo que eu faço é que não adianta eu só falar, eu tenho que mostrar como é possível fazer e eu tenho que fazer, entende, Mayara? Porque caso contrário, eu só estou sendo a pessoa que fala. E falar, qualquer um pode dizer qualquer coisa, entende? E eu Exatamente. acho que a gente tem que fazer. Se cada um fizer um pouquinho, a gente consegue mudar o mundo, né? Eu espero. Nossa, que fala linda, maravilhosa. Poxa, que inspirada, de verdade. E assim, ser muito Imagina. organizada, adorei, deu uma aula de organização aqui, gente. Bibliotecária raiz, né? Que é organizada, Eita! sistemática e tal, tudo bonitinho. Olha, gente, a gente já está se Entendi. encaminhando para o final da live, né? Eu sempre termino 5 minutinhos antes, porque o Pra Instagram, garantir, ele né? às vezes, às vezes ele fecha a gente assim e a gente fica com a mão a carão, né? Não consegue nem se despedir. Sim, Mas sim. o que eu gostaria quero te agradecer também, né? Por você ter Imagina. topado, por ter compartilhado tanto e inspirado a gente. Tenho certeza que muita gente vai sair dessa live hoje bastante inspirada através do conhecimento que você passou, do exemplo que você é, né? De bibliotecária realmente que coloca a mão na massa, que executa e que tem um propósito lindo por trás dos projetos que você está envolvida, né? E o que eu gostaria de te pedir é que você nos desse aí um último conselho, né, para quem está querendo produzir, para quem está um pouco desanimado, ou então para quem está querendo começar um projeto novo, até mesmo para o pessoal que trabalha em biblioteca, né? Claro. Gostaria que você desse aí um conselho a partir da experiência que você tem. Bom, gente, eu acho que para a gente poder compartilhar algo com alguém, né, nós temos que selecionar aquilo que a gente gosta. Então, eu só tenho há tanto tempo quilombo intelectual, ou né, nós temos aí o Selo Niota com a Nath, que acabou de entrar, beijão, Nath, e também Humanos foi criada, porque tudo são coisas que eu gosto, que eu tenho expertise, que eu sei fazer, né? E que principalmente são coisas que a gente acredita. Então, eu acho que se você quer fazer uma página, se você quer fazer uma divulgação seletiva de alguma coisa, né, de uma informação para um determinado público, faça sobre aquilo que você gosta, né? Eu acho que é uma das primeiras coisas. Eu tenho muito prazer em achar leituras bacanas, sabe? Você está nesse processo de busca e de encontro com aquele material que pode não servir especificamente para mim, né? Porque eu não sou, por exemplo, da física, e aí a gente tem lá físicos negros. Eu não sou da física, mas imagina o que você, ao divulgar aquele material, uma pessoa vai ler aquilo e se inspirar. Então, eu acho que é importante nós sempre fazermos algo que a gente goste. Porque é clichê, mas é verdade, né? É A partir verdade. disso, você pode divulgar, você pode criar coisas, criar artes, a gente faz, né? Hoje em dia tem vários projetos, programas aí, softwares online ou baixado no computador que você pode usar. Tudo tem no YouTube ensinando como a fazer, então se a gente não sabe alguma coisa, a gente busca, né, e aprende. Então, eu acho que é isso. Faça o que você goste, divulgue sobre o que você goste, e a partir disso vai ser só sucesso, com certeza. Ai, que linda, com certeza. O negócio é executar, né? E aí é Com nisso que certeza. muita gente para, né? Mas aí tem que executar, não tem jeito. Se a gente tem um propósito, tem que botar ele para o mundo, porque é até uma questão de você pagar a sua dívida, né?
de Com tudo que você está certeza, coletando, de tudo que você está experienciando. Bom, gente, então com a gente fica certeza. por aqui. Obrigada, Franciele, tudo que você Beijo, eu que compartilhou hoje. agradeço. Estou muito feliz Imagina. de ter te trazido aqui, ter conversado com você. Vamos trocar figurinha depois no WhatsApp, Com tá? certeza. Uhum. E Obrigada, Mayara. sempre que Obrigada, pessoal, quiser que esteve aí divulgar seu presente. trabalho aqui, sempre que quiser divulgar seu trabalho aqui, o Bibliomarket está aberto para você, tá bom? Obrigada, igualmente. Tchau, gente. Fiquem bem, se Beijo, gente. cuidem. Beijos. Tchau.